Se você quer automatizar o seu trabalho, saiba que o Excel é o caminho mais inteligente. E começar pelo Power Query Editor é a melhor escolha. Com o Power Query você consegue se conectar a inúmeras fontes de dados e fazer tratamentos de dados, criando passos de forma que toda vez que você precisar atualizar seus relatórios, esse trabalho que você realizou no dia 1 não será mais necessário no dia 2. Você simplesmente poderá clicar em atualizar e toda a sua vida estará resolvida. Então fique até o final desse vídeo, porque você vai aprender a como que você pode trabalhar com o Power Query, se conectar às fontes de dados, fazer os tratamentos, jogar para o Excel para você poder fazer seus relatórios, seja sua planilha, seja seus gráficos. O Excel vai permitir você ter muito mais flexibilidade e agilidade no seu dia a dia. Então, comece automatizando o seu trabalho pelo Power Query. Muito bem, estamos com o Excel aberto e a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir os nossos arquivos. Então, vamos abrir um arquivo para iniciar o Power Query. Onde que fica o Power Query? Fica aqui em Dados e aqui você já pode, clicar aqui em Obter Dados. Você tem a opção de já iniciar o editor do Power Query, mas a gente vai selecionar essa opção de Arquivo, Texto e CSV. Vamos clicar nessa opção. Vou navegar, vou disponibilizar também na descrição desse vídeo o link para download dessas duas bases de dados. Então, faça o download dessas bases, faça tudo que eu fizer aqui para você conseguir ver na prática como que funciona toda a estrutura do Power Query e como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Vamos importar a base de vendas, que é a maior base que a gente tem aqui. Nós temos a opção de carregar ou transformar dados. Aqui em carregar, você pode também escolher, carregar para, que você iria escolher onde exatamente dentro do Excel que você iria colocar essa base. Em qual guia, aqui embaixo, por exemplo. Mas nós vamos escolher transformar dados. Perfeito. Aqui então já iniciou o nosso Power Query. Essa é a ferramenta que vai transformar a sua vida daqui para frente dentro do Excel, o Power Query. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui nós vamos reconfigurar a formatação de texto. Vamos aqui em fonte, nós vamos vir aqui em origem do arquivo. Aqui no final tem uma opção, UTF-8. Você percebe que cartão, só isso, tá fora dos padrões, Então ele não está reconhecendo alguns caracteres especiais da nossa linguagem, da língua portuguesa. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, você vai selecionar aqui, Unicode UTF-8, então vai estar tudo correto, dentro da formatação, dentro da língua portuguesa brasileira. Vamos clicar aqui em OK. Aqui ele já fez um passo a passo, pra gente. A gente pode perceber o seguinte, existe, neste lado direito, etapas aplicadas. O que são essas etapas? Etapas são o tratamento de dados que são aplicadas nessa base. Isso significa que toda vez que você vir aqui na página inicial e clicar em atualizar, ele vai obter esses dados, seja eles, você acabou de buscar essa base, imagine que você precisou de alterar essa fonte de dados, você precisa trazer esses dados novamente e você vai atualizar. Você atualizando esses dados, você vai trazer esses novos dados e você vai aplicar todo o tratamento de dados que foi realizado. Por isso é muito importante essa guia de etapas aplicadas, porque é isso que vai permitir você não ter um retrabalho no seu dia a dia. Todas essas etapas que você fizer aqui serão mantidas ao longo do tempo. Então, desde que não se altere a estrutura da sua base de dados, você sempre terá seu dado tratado, sendo que você vai precisar se atentar apenas na sua fonte de dados. Perfeito. A gente vai remover essa etapa aplicada tipo alterado. Perfeito. Aqui a gente tem algumas colunas, como ID da venda, a data, ID do cliente e tudo mais. Vamos fazer aqui também o seguinte, vamos importar a nossa base de clientes. Como que a gente faz isso? A gente vem aqui, estamos na página inicial, nova fonte de dados, arquivo, texto, CSV e vamos importar clientes. Aqui já aparece pra gente uma
uma prévia e vamos fazer a mesma alteração. Aqui em origem de arquivo, vamos selecionar arquivo, né, Unicode, né, UTF-8. E então, os caracteres especiais estão normais dentro da língua portuguesa. Perfeito. Como já fizemos isso na fonte, antes de importar o arquivo, a gente não precisa alterar esse tipo, a gente não precisa alterar essa etapa aplicada de tipo alterado, porque já veio no formato correto. Antes de fato a gente fazer o nosso tratamento de dados, vamos fazer uma breve visita a algumas dessas guias superiores para você compreender mais ou menos as opções que a gente tem. Então, na página inicial, atualizar, né, a gente consegue aqui em atualizar a visualização, a gente pode atualizar apenas a fonte de dados que está selecionada, apenas a consulta que está selecionada, ou então atualizar tudo, iria atualizar todas as consultas, tanto de cima quanto de baixo. Temos aqui bem breve, né, opções de remover colunas, remover linhas, manter linhas. A gente pode também remover linhas duplicadas. Isso daqui é uma funcionalidade muito interessante no seu dia a dia. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei. No final do vídeo, comente sobre o que você gostaria de aprender, porque eu vou ler seu comentário. Falo isso porque a maioria das pessoas assistem os vídeos, mas não se inscrevem. Então, por favor, se inscreva e nos ajude a crescer. Você pode dividir as colunas por delimitadores. Então, por exemplo, chegar aqui e dividir por ponto ou por vírgula. Você pode agrupar. Você pode juntar consultas, como a gente vai fazer daqui a pouco. Você pode mesclar ela, né? Então, trazer ela para o lado, de acordo com algum ID correspondente. Ou então, você pode acrescentar consultas. A mesclar seria trazer uma outra consulta para o lado e acrescentar seria trazer uma outra consulta para baixo, acrescentando a essa consulta. Aqui a gente consegue gerenciar nossas fontes de dados, adicionar novos dados, e aqui nós temos algumas opções, né, de simplesmente transformar esses dados. Então temos aqui, né, dividir coluna, preenchimento. Então a gente pode pegar os valores, como eu posso dizer, valores nulos, né? Se tivesse algum valor nulo aqui, então ele seria preenchido com os valores de cima para baixo, de baixo para cima. A gente pode trabalhar com formatação, a gente pode adicionar novas colunas, a gente vai ver isso também daqui a pouco, vai se fazer necessário. Então, essa foi uma breve contextualização dos itens aqui em cima. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora vai ser alterar o tipo dessa coluna. Então, sempre que você quiser fazer alguma alteração na coluna, você pode clicar com o lado direito do seu mouse. Então, você vai ter aqui essas opções, né? Remover erros, alterar tipo, transformar, substituir valores, dividir coluna. Então, as principais funções de tratamento de dados, né, para você poder utilizar em alguma coluna específica, estarão aqui. De uma forma muito simples, muito intuitiva para você poder conseguir utilizar no seu dia a dia. Então, você pode clicar também aqui em ABC, sempre nesse ícone aqui em cima, e você pode ver também, alterar, né, o tipo de dado. Vamos selecionar aqui data e pronto. Feito, né? O que antes era texto foi transformado de fato em um tipo de coluna, né, de dado. O ID do cliente, vamos deixar como texto, está bem padronizado, está perfeito. O tipo de produto também está na mesma linha de raciocínio, está bem padronizado, não vamos alterar nada. Quantidade é importante a gente deixar como valor, né? Porque provavelmente a gente vai querer fazer alguma conta, algum cálculo, alguma conta com essa coluna. Então é muito importante que esteja no formato adequado, porque você não vai conseguir fazer uma conta de multiplicação com um valor de texto, por exemplo. Então, sempre que você... Então é muito importante você deixar sempre de acordo com o tipo adequado. Você não consegue fazer um filtro de data deixando a sua coluna no tipo de texto, por exemplo, ou então de números, entendeu? Então sempre é importante deixar dentro do formato correto. Então vamos fazer a mesma coisa, e aqui a gente pode deixar número decimal ou número inteiro. Vou optar por deixar em número decimal.
aqui nós chegamos em uma parte muito importante. Sempre que estivermos falando sobre valores monetários dentro do Power Query, é importante que ele esteja sempre com vírgula e não ponto. Se você tiver, por exemplo, esse valor aqui, né, que é R$ 2.004, né? Se atente a esse valor, por favor. Ele está com um ponto, correto? Então vamos alterar esse dado para moeda. Cadê esse valor, né? Aqui estava antes com R$ 2.004, foi alterado para R$ 20.040. Então esse é apenas um exemplo de como é importante você se atentar em alguns detalhes de como que funciona o Power Query para você, na hora de transformar esses dados, não cometer algum erro e acabar alterando esses dados na hora de fazer o tratamento. Então, como que a gente corrige isso? É importante a gente substituir todo ponto por vírgula. Então, para a gente fazer isso, se você clica com o lado direito do mouse, né, dentro da coluna, e substituir valores. Qual valor a ser localizado? Será o ponto. E vamos substituir por vírgula. Vamos clicar em OK. Perfeito. Agora podemos vir aqui e colocar como moeda. Os valores foram formatados corretamente. Perfeito. Agora aqui em desconto está como texto, mas precisamos também deixar como números, né? Como valor. Mas a gente percebe que tem valores vazios aqui, né? Então tem alguns valores que estão como zero, mas tem valores que estão vazios também. Então a gente vai fazer a mesma coisa, na verdade semelhante. Vamos substituir os valores vazios por zero. E agora sim a gente pode deixar isso no formato de um número decimal. Acredito que por aqui não tenha mais nenhum tratamento a ser realizado, mas podemos explorar um pouco mais esses dados. Qual que é o faturamento que a gente teve em cima de cada produto? Vamos fazer esse cálculo aqui agora. O que a gente precisa, né, para poder conseguir fazer chegar ao faturamento? A gente precisa pegar o que? A quantidade, na verdade, primeiro, né, multiplicar o preço unitário, né, menos o desconto vezes a quantidade. Perfeito. Então é isso que a gente vai fazer. Para a gente poder criar uma nova coluna, né, de faturamento, a gente vem aqui em adicionar coluna e nós vamos criar uma coluna personalizada. Essa coluna permite a gente fazer algumas fórmulas e obter esses valores. Vamos colocar aqui, né, coluna de faturamento. Perfeito. O que a gente vai fazer aqui primeiro? Eu vou pegar o valor do desconto. Na verdade, vou pegar 100 menos o valor do desconto. Perfeito. Vou clicar aqui em OK apenas para você poder visualizar o resultado e ficar mais fácil acompanhar a linha de raciocínio. Temos o resultado, 95, 100, 85, que é basicamente 100%, que é o valor do produto, correto? Então, 1.574,41, né? Não teve nenhum desconto, então será 100%. Esse valor, né? Esse cabo HDMI de R$ 150,26 teve 5% de desconto. Então, nós vamos multiplicar por 0,95. Qual que é o nosso próximo passo aqui? Vamos dividir tudo isso daqui por 100. Então, vamos colocar esse valor entre parênteses e vamos dividir por 100. Vamos obter o resultado. Agora sim, a gente pode fazer a multiplicação e obter o valor unitário com desconto. Então, agora, eu vou colocar novamente entre parênteses e multiplicar pelo preço unitário. Agora, nós temos o preço unitário com o desconto. Então, o desconto de 5% foi para R$ 142. Poxa, não teve nenhum desconto? O valor, né, antigo de 1.574,41 continua 1.574,41. Perfeito. Agora que nós temos o valor unitário com o desconto aplicado, nós vamos multiplicar pela quantidade. Alinhado? Apenas um probleminha aqui. Me recordo de ter colocado a quantidade como um valor decimal, né? Mas alguma coisa alterou aqui. Vou adicionar novamente. Perfeito. Então, voltamos aqui agora no faturamento. O que a gente vai fazer? Vou novamente colocar tudo isso daqui dentro de parênteses e vou multiplicar agora pela quantidade. Qual que é a coluna? Quantidade. Perfeito. Então, nós temos agora 2 vezes o valor unitário do produto com o desconto aplicado. Assim a gente chega ao nosso faturamento. Existe uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui, por exemplo, de somar tudo isso daqui. Então, vamos alterar isso daqui, colocar como moeda. Perfeito.
e podemos vir aqui mesmo, né? Podemos vir aqui em transformar estatísticas e podemos ter algumas informações, né? Qual o valor máximo, que diz ser 14.945,70. Podemos validar isso clicando aqui, olha, a gente consegue ver todos os valores distintos que a gente tem e de fato, né, 14.945,70. Podemos vir aqui e fazer também uma soma, né, de tudo. E então o faturamento seria R$ 881.549,97, né? Se a gente fosse somar tudo isso daqui. Perfeito. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer essa consulta de clientes para dentro de vendas. Porque aqui a gente tem apenas o quê? O ID do cliente. Tranquilo. A gente já conseguiria levar isso para o Excel e fazer um PROC e trazer essas informações sem problema algum. Seria muito simples até. Mas podemos fazer isso podemos deixar isso de uma forma muito mais interessante, fazer uma espécie de PROC aqui dentro mesmo. Então, vamos tratar esses dados, vamos ver se está tudo bem padronizado, se não tem nenhum problema, ver se está faltando algum dado. Aparentemente não, apenas no estado, que a gente pode deixar tudo maiúsculo, né? Então, selecionamos a coluna e clicamos com o lado direito do mouse e podemos vir aqui em transformar e maiúscula. Assim, todos os valores, né, ficam em maiúscula. Eu só acho que renda mensal, via de regra, não é interessante a gente deixar como um valor inteiro. Mas, aparentemente, aqui não tem problema, viu? Todos os valores, de fato, são inteiros mesmo. Perfeito. É muito importante a gente ter uma análise crítica com os dados que a gente está trabalhando, viu? Principalmente por ser informações relacionadas, né, que serão utilizadas para tomada de decisão importante dentro da empresa. Então, sempre é importante você ter algum tipo de maldade na hora de tratar os seus dados, ok? Perfeito. A gente já pode trazer clientes para dentro de vendas. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui em perfeito, né? A gente já está aqui na página inicial. Nós vamos mesclar dados. Isso significa que nós vamos trazer esses dados para o lado. Então, sempre que for mesclar dados, você vai adicionar novas colunas dentro dessa consulta. Sempre que for acrescentar, você vai adicionar linhas. Então, acrescentar, adicionar linhas e mesclar, adicionar colunas. É muito bom você ter isso em mente. Então, vamos vir aqui em mesclar consultas e nós vamos selecionar clientes. Qual informação que o Excel vai utilizar para poder fazer esse link por linha, né? Como que a tabela vendas vai se comunicar com clientes? Vai ser através da coluna ID cliente. Quase que eu me perco aqui. ID cliente. E aqui em tipo de junção, a gente tem várias formas, né? Então, todas a partir da primeira, né? Todas a partir da segunda, a gente vai escolher a primeira. Por quê? Porque a gente quer que ele retorne pra gente todos os valores que ele encontrar na segunda referente à primeira. Então, tudo que tá aqui em ID cliente, se tiver aqui, ele vai retornar. Perfeito? Então, todas a partir da primeira, correspondência a partir da segunda. Vamos clicar aqui em OK. Perfeito? E aqui aparece, né, como uma tabela, né, clientes, e a gente pode expandir clicando aqui, ó, eu gosto de desmarcar essa caixinha, né? Use o nome da coluna original como prefixo. Eu gosto de desmarcar para não ficar tão poluído o título da coluna. Então, sempre clicando nesse ícone aqui, você pode selecionar as colunas que você quer trazer referente à consulta selecionada, beleza? Então, o que eu quero trazer aqui? O ID cliente a gente já tem, então eu não preciso te trazer esse dado. O nome do cliente, eu preciso, a data de nascimento, o sexo, a renda mensal no momento não é tão relevante para mim, então eu vou desmarcar com o mesmo nome, sexo, data de nascimento e localização. Vou clicar aqui em OK e pronto. Referente a essas pessoas, de acordo com o ID do cliente, eu consegui trazer as informações do próprio cliente. Perfeito! É isso mesmo que a gente precisava. Partindo disso, a nossa base de dados já está completa e a gente já pode levar para o Excel. De acordo com o seu contexto, se você achar que faz sentido, tem um outro ponto relevante também. Como ele não encontrou todos os clientes referente a esse ID, então vai ter informações dos clientes que vão ficar nulo. Então, se para você, dentro da
a sua análise, né, fizer sentido vir aqui e desmarcar nulo, né, fazer filtro, faz também muito sentido. Vou fazer o contrário aqui no momento, na verdade, vou deixar apenas os nulos. Então, foram a partir dessas informações aqui, a gente não encontrou nenhum cliente e ficou tudo nulo. Mas essas informações inicialmente estão juntas, ok? Mas se você quiser deixar apenas as informações que contêm nome do cliente, né, as informações do cliente, perfeito também, vai de acordo com a sua análise. Vou deixar aqui somente as vendas que contêm informações do cliente e vamos jogar isso lá dentro do Excel, perfeito? Então, aqui na página inicial, você pode clicar aqui, né, e fechar e carregar, perfeito? Vai trazer as nossas duas bases e já está aqui nossa base principal tratada, pronta aí para você poder fazer as suas análises, fazer suas fórmulas, gráficos, se forem necessários. Daqui, tabela clientes, como é apenas uma auxiliar, a gente pode excluir e não vai ter problema algum. Tudo certo? Espero que você tenha gostado dessa sua primeira aula de Power Query aí dentro do Excel. Você também pode utilizar o Power Query dentro do Power BI. Vou trazer aulas também a respeito disso. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Por favor, deixe o seu gostei para nos incentivar, né, a gravar mais aulas, a fazer mais aulas, né, mais conteúdos aqui para o canal. Se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade, porque a gente vai trazer diversas ferramentas aqui, inteligência artificial, automação, análise de dados. Eu tenho certeza que vai agregar muito no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua produtividade. Muito obrigado, um grande abraço, até mais.